e o povo não ouve, ele age, meus irmãos. Assim aconteceu, né? No tempo de Israel, quando Israel desobedecia a Deus, ele mandava mensageiros, mandava pregadores, mas o povo não dava crédito. Tanto é que o próprio Isaías falou: quem creu na nossa pregação, né? Então, meus irmãos, essa mensagem aqui, ele vai falar, porque se você ler nos 4 livros canônicos, o Senhor Jesus, ele falou 40 parábolas. Por que ele falou por parábolas? Porque se ele fosse traduzir todas essas parábolas, era muito assunto, meus irmãos, para ele falar. Então ele falava de parábolas para resumir, e aquele quem tinha entendimento, entendia, quem não tinha, não entendia. Então, meus irmãos, ele estava reunido com aquela multidão ali, falando de vários assuntos sobre o reino de Deus. Se você acompanhar aqui, do versículo 1, aqui do capítulo 12, você vai ver que ele vai falar para a multidão muitos assuntos referentes ao reino de Deus. Então, ele explicando ali para a multidão aqueles assuntos referentes ao reino de Deus, uma pessoa da multidão vai querer chamar a atenção dele somente em um assunto terreno ainda. Ele falando das coisas de seu pai, falando dos mistérios de Deus, e o povo ouvindo a sua pregação. Aqui vai dizer que vai sair um da multidão e vai fazer um pedido para ele. Olha que pedido inusitado, meus irmãos. É por isso que ele vai falar essa parábola para todas aquelas pessoas que estão ali. Rapidamente ele encerra aquele assunto que ele está falando, e ele vai falar essa parábola, porque essa pessoa deixou ele muito irado, meus irmãos. Ele não gostou dessa atitude dessa pessoa, que aqui não postou o nome. Ele não gostou dessa atitude de interrompê-lo, de ele falar do reino de Deus. Ele vai falar com ele um assunto terreno. Ele vai dizer, olha aqui, no versículo 13: e disse-lhe um da multidão, versículo 13, aqui não consta o nome, mas ele vai pedir do Senhor, dizendo assim: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só, meu irmão, não tinha nada a ver com o assunto que ele estava falando. Em vez de ele estar ouvindo a palavra do Senhor, em vez de ele estar ouvindo os mandamentos de Deus, ele estava pensando na herança. Talvez o seu pai tinha morrido, ou sua mãe tinha morrido, então ele fazia parte da herança, e o irmão dele queria ficar com toda a herança. Então ele vai fazer esse pedido para o Senhor Jesus, mas ele responde: quem me pôs a mim o juiz e repartidor entre vós? Acaso vocês acham que eu posso querer me intrometer no negócio de vocês terreno? Não, eu não sou juiz, eu não sou repartidor. Então é quando ele vai falar essa parábola, e nessa parábola ele vai contar a história de um homem rico, tinha fazendas, tinha uma grande fazenda. Quando a Bíblia diz que o homem é rico, porque ele é rico mesmo, meus irmãos. Esse homem podia ter várias propriedades, várias fazendas, carro na sua garagem, casa com piscina, ia em vários restaurantes ricos, com comidas finas,
Tudo que esse homem queria, ele podia, meus irmãos, porque ele era um rico. A fazenda dele, ele plantava trigo. Então, aqui vai dizer que a fazenda desse homem, ele produziu muito, em abundância. Aqui no versículo 16 fala: ele produziu muito com abundância a sua fazenda. Tanto é que ele já não tinha espaço para pôr aquele trigo, não tinha mais aonde pôr. E outra coisa, além de não ter espaço para ele pôr aquele trigo, ele não repartia com os pobres. Se fosse outro, né, meus irmãos? Eu vou dar para os pobres, eu vou dar para aquelas pessoas que necessitam. Aleluia. Eu vou encher o meu carro, e eu vou chamar o meu motorista, e eu vou em casa bater se as pessoas estão precisando de alguma coisa, estão precisando de algum mantimento, eu vou dar para eles. Mas não, meus irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele era avarento, meus irmãos. Então, ele não procurou nem ajudar os pobres, e o mais importante, ele não procurou nem agradecer a Deus. Um homem ingrato. A palavra insensato quer dizer todo aquele que é ao contrário às coisas de Deus, aos mandamentos do Senhor. Então, meus irmãos, ele, conforme diz aqui, ele vai falar para ele mesmo, ele vai fazer projetos para que ele vinha guardar a sua fazenda, porque não cabia mais no seu celeiro. Então ele fala para ele mesmo: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou fazer outros maiores, porque já não cabe mais. Eu preciso de mais lugar, eu preciso de mais espaço para me guardar a minha riqueza. Em nenhum momento ele agradecia a Deus, em nenhum momento ele procurava temer a Deus. Ele não queria nem saber se Deus existia, não queria nem saber se Deus era aquele que pode todas as coisas. Ele não queria saber se Deus era aquele que governa todas as coisas. Ele não queria saber se Deus era aquele que domina o mundo, a terra. Não, meus irmãos, a sua fazenda, a sua riqueza era o seu próprio Deus. Ou seja, ele procurou a cuidar somente da sua vida material, da sua vida terrena. E o mais importante é que ele não cuidou, meus irmãos, da sua alma. Ele esqueceu da sua alma. Aleluia. Ele esqueceu que algum dia ele iria prestar conta com o Senhor. Nosso irmão Jó, ele falou: nasci nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus. Ele está falando do seu físico, das coisas materiais que Deus tinha autorizado Satanás levar. Jó não tem importância para tudo aquilo que era material. Ao contrário desse homem, ele dava mais importância às coisas terrenas do que para as coisas de Deus. Ou seja, esse homem estava procurando a ficar despreparado para encontrar com Deus. E não é diferente da atualidade, meus irmãos. Você vai pensar, você vai examinar, porque o Senhor fala: examinar o homem a si mesmo. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que examinar a si mesmo. O que está me impedindo eu a buscar Deus? O que está me impedindo eu ensaiar um hino para me cantar lá na igreja amanhã? O que está me impedindo eu ler a palavra para me pregar tal dia? Eu não sei quando eu vou pregar, mas eu vou estar preparado. Quando me chamar
chamaram para pregar, eu já estou preparado. Ou seja, se você não prepara uma mensagem, ou se você não prepara um louvor para apresentar a Deus, como que você vai dizer que está preparado para ser salvo? Aleluia. Como nós iremos falar isso para o Senhor? Senhor, eu não tive tempo, Senhor. Não vai ter desculpa, meus irmãos. Então aquele homem, ele procurou edificar a sua fazenda mais do que já era. E ele esqueceu da sua alma. Quando nós nascemos, meus irmãos, como disse Jó, nós nascemos nus. Mas espiritualmente nós nascemos com a nossa alma. Essa sim, nós vamos prestar conta com ele. Então, meus irmãos, esse homem, ele vai preparar a sua fazenda, aumentar o seu celeiro, vai ficar preparado para que na próxima colheita ele tenha lugar para guardar o trigo. E ele vai dizer: eu direi à minha alma, tens depósito e muitos bens. Ele falava para si mesmo. Agora, descansa, come, bebe e folga. Que regalia, meus irmãos. Um homem próspero, rico, mas, porém, não tinha se lembrado que ele iria um dia prestar conta com Deus. Passou a sua vida, adolescência, na sua mocidade, ficou adulto, ficou velho, mas não preparou-se para encontrar com Deus. Preparou somente as coisas terrenas para si mesmo, para a sua própria regalia. Então, meus irmãos, é quando o Senhor vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem tens preparado, para quem será? Quando Deus ele faz esse tipo de pergunta, meus irmãos, Ele está dizendo que a alma ela não tem só um destino. Quantas vezes você ouve aí no mundo aí, morre lá um macumbeiro, um cachaceiro, e a família vai dizer: descanse em paz com Deus. Descanse em paz com Deus. Não é assim, meus irmãos. Aqui está dizendo que tem outro lugar para a alma ir quando morrer. Não é assim, meus irmãos? Que valor nós estamos dando à nossa alma, meus irmãos? Qual o valor que nós estamos dando a nos preparar para encontrar com Deus? Quando nós vemos aqueles homens que estavam com Jonas lá no barco, quando o vento começa a ir ao ímpeto, ao encontro do barco, o barco estava para afundar. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram as suas fazendas, pegaram suas coisas que estavam no barco ali, mas como a Bíblia não conta detalhes, aí você vai dizer: quantos dias, quantas noites aqueles homens trabalharam para guardar aquelas encomendas, plantaram, levantaram de manhã cedo, foram trabalhar no roçado, lá na fazenda, ensacaram suas fazendas, tudo para entregar lá para o comprador, e eles põem aquela encomenda lá no barco, arruma todinho, os irmãos, aquelas encomendas, já estava tudo certo para eles entregarem aquelas coisas para os seus fregueses. Eles iam de uma cidade para outra. Aí Jonas entra no barco, estraga tudo, meus irmãos. E o que eles vão fazer? Eles vão desprezar tudo aquilo que eles batalharam, tudo aquilo que eles trabalharam
Tudo isso para quê? Para preservar a sua vida, preservar as suas almas. Eles não viram nem o valor naquele momento, quando eles viam a água entrando para o barco, eles pensaram: eu vou fazer alguma coisa para me salvar a minha vida. Aleluia. Eu vou desprezar tudo aquilo que eu trabalhei, tudo aquilo que eu juntei, eu vou jogar fora. E eles começam a jogar. E talvez olhe até assim com remorso: poxa vida, que desperdício. Mas tudo isso, meus irmãos, para preservar a sua alma, preservar a sua vida, eles estavam dando valor à sua vida naquele momento. E hoje, meus irmãos, não é diferente para nós. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a tempestade tem sido muito alta, a onda tem batido no teu barco, mas o que você está dando mais importância? As coisas da terra ou a tua alma? Aleluia. Mas, pregador, como é que eu posso preparar a minha alma? Me explica, pregador, como é que eu posso preparar a minha alma? O próprio Jesus falou, meus irmãos, basta apenas renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Não existe nenhum mistério, meus irmãos. Quando ele fala negar a si mesmo, é negar a nossa vontade, os nossos prazeres terrenos. É bom, meus irmãos, você estudar, se formar, ter um bom emprego, mas não ponha nada além do Senhor. Aleluia. Não ponha nada além de Deus. Jó era um homem rico. Jó, se fosse hoje, ele era um homem milionário. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ou seja, 11.000 animais ele tinha na sua fazenda. Fora ouro, prata, fazenda enorme, empregados. Ele era um homem rico, meus irmãos. Mas ele não deu caso algum quando Deus tirou. Ele não deu nenhum valor àquilo que ele tinha. Ele vai falar: eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ou seja, renúncia, desprezo as coisas terrenas. Não despreze o seu estudo, o seu trabalho, não. Mas eu quero que você, Deus quer que você prepare a sua alma primeiramente. Aleluia. É pecado ser rico? Não. Isso é um dom de Deus. Mas que você venha preparar a sua Glória. glória a Deus. Palmas para Jesus, meus irmãos. Glória. Amém, meus irmãos. Vou encerrar por aqui. Glória a Deus. Mas quem entendeu a mensagem? Amém.